Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Maravilha. Tu és muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Oh, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ei, querido, Ele sabe nos maravilhar. Aleluia, você pode sentar. Aleluia, graça e paz. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Você está bem, querido? Tava com saudade de vocês, viu? Oh, rabaxeca. Sabe, queridos, nessa manhã, há alguns dias eu venho meditando na palavra sobre o tema dessa manhã. Essa manhã nós vamos falar sobre excelência e um coração para servir. E sabe, quando eu estava conversando com o Isaac no começo do mês, que a gente estava discutindo e falando sobre o tema da escola bíblica desse mês, que ele me disse os temas, né, que iriam, os subtemas na verdade, né, porque o tema geral é revisão para toda a vida. E sabe, queridos, como o William disse a semana passada, quando se há uma revisão é porque precisa se ter algo mais fresco, algo mais, sabe, mais fácil. Eu como professora eu já fiz muita revisão, muita revisão para os meus alunos. E geralmente na semana de prova a gente tira dias antes para fazer revisão de todo o assunto estudado. Por quê? Porque a intenção do professor de fazer uma avaliação não é reprovar o aluno, pelo menos o bom professor. A intenção do professor em fazer uma avaliação e revisar antes é para que aquele aluno possa ser, sabe, fortalecido por dentro, que ele é capaz. Que tudo aquilo que ele aprendeu, ele pode ser colocado para fora. E a avaliação é só um instrumento. Então, quando a gente revisa, a intenção é essa. Porque toda revisão, depois vem uma avaliação. E é interessante a gente perceber que esse tema, revisão para toda a vida, é realmente para a gente ser revisado nesses conceitos que são base para nós. Amém? Na primeira semana, nós falamos, né, o Jonathan foi quem ministrou na primeira semana, ele falou andar em paz, em alegria, em amor. Na segunda semana foi o pastor Isaac, ele falou sobre a firmeza doutrinária, né? Andando nas práticas espirituais. E sabe, queridos, essas práticas espirituais, elas estão falando até hoje. E quando a gente quer ser firme mesmo na palavra, a gente precisa usar e abusar das práticas espirituais. Amém? A semana passada a gente falou sobre fervor de espírito e uma vida abundante, foi o William que trouxe, né? Ele quase ministrou a minha ministração hoje, que já estava pronta, né? Mas tudo bem, eu vou perdoar ele, porque depois a gente se acerta. Amém? Então, alguns versículos que ele falou a semana passada, a gente vai revisar hoje. Amém? Tá tudo dentro do contexto, tá bom? E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre excelência e um coração para servir. Eu pedi os meninos para cantar essa música, ontem eu falei com o William de manhã, e eu pedi para eles cantarem essa música Maravilhado, né, intencionalmente, amém? Por que intencionalmente, Fernanda? Porque essa música, ela fala de um reino, né? E quando ela fala de um reino do céu, né, que toda a criação se prostra, que nós nos rendemos a ele. E sabe, queridos, esse reino, ele existe uma cultura. Todo reino tem uma cultura inserida. E eu não sei se você, como eu, gosta de filmes e séries, essas coisas que falam sobre reinos. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Por quê? Porque a gente veio de uma democracia e às vezes a gente perde um pouco
do que é realmente um reino, do que é uma monarquia. Então eu precisei aprender, eu precisei estudar mesmo. E quando a gente for estudar sobre reinado, sobre monarquia, é interessante que um rei, ele é o dono de tudo. Os súditos, ele até tem pedaços de terra, onde ele usa aquele pedaço de terra para plantar, para agricultura, para isso, para aquilo outro, né? Mas, se o rei solicitar, ele tem que dar. Você sabia disso? Por quê? Porque o rei é a autoridade absoluta naquele lugar. E sabe, queridos, quando a gente traz isso para a palavra, nós fazemos parte de um reino sobremodo excelente, como está escrito na palavra. E quando esse rei que nos favorece, e o que eu acho mais interessante é que os reis da terra, que são poucos hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem poucos reinados, a maioria é democracia e outros tipos de governo, né? Mas os poucos reinados que tem, ele já não tem a mesma firmeza que tinha antigamente, porque foi se perdendo ao longo do tempo. Mas o nosso reino não é terrestre, amém? O nosso rei, ele é eterno e ele não muda. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o nosso rei, ele não tem dupla personalidade, amém? O nosso rei, ele continua sendo fiel, ele continua sendo bom, ele continua te favorecendo em tudo. O nosso rei sempre, sempre, sempre vai abrir as portas, vai abrir as janelas do céu para te favorecer. Aleluia, aleluia. E essa música, quando ela fala do vaso de alabastro, quando uma vez a gente estava cantando essa música aqui, eu anotei esse pedaço, porque às vezes o Espírito Santo vai trazendo para a gente algumas verdades e aí você deve anotar, não confie na sua consciência ou na sua cabecinha, no seu cérebro, porque às vezes dá um chute lá e o tique e o teco brigam e falha algum lado. Certo? Então, é bom você anotar. Amém? Então, essa música estava passando um dia desse e eu anotei essa parte, porque na hora que estava cantando essa parte do vaso de alabastro, o Espírito Santo me fez perceber, ou me fez me imaginar naquela cena. E sabe, queridos, aquela mulher que não era para estar naquele lugar, porque ela não era bem-vinda ali. Aquela mulher, ela reservou o melhor que ela tinha. Porque quando a gente vai estudar sobre o vaso de alabastro, eu já estudei sobre isso, já ministrei sobre isso uma vez. Esse vaso era um vaso de um perfume raríssimo. Então esse vaso, ele não tinha tampa. Para você usar, você tinha que quebrar. Por quê? Porque à medida que você abrisse, não tinha volta mais. Por quê? Porque aquele perfume raro, ele tinha que ter um momento específico para ele ser usado. E geralmente, esse perfume era usado para as noivas. Quando havia festa, que ela ia para o quarto, as noivas daquela época, naquela cultura, se retiravam da festa para o quarto, né? Que era para provar que elas eram puras. Amém? Então eles iam para o quarto e aí nesse momento as noivas quebravam o vaso e se perfumava. E aquele perfume tomava conta de todo o ambiente durante dias. Esse perfume era um perfume tão raro, era um vaso tão raro, porque até o vaso era feito de algo muito fino. Então ele era tão caro que o valor dele era 1 ano de trabalho. Então você imagina, 1 ano de trabalho. Ele valia mais ou menos hoje 15 mil reais. E sabe, queridos, mesmo assim, aquela mulher comprou aquele vaso, deixou lá guardado, que quem sabe ela estava guardando para algum momento específico. Mas naquele momento, a única coisa que ela queria era adorar Jesus.
era reconhecer a excelência de Jesus. Era reconhecer o senhorio de Jesus. Ele como mestre, ele como Messias, ele como Salvador. Então ela entrou naquele lugar sem ser desejada. Ela se prostrou naquele lugar. Ela derramou o perfume. Ela lavou os pés de Jesus. Enxugou com os cabelos. E sabe, queridos, quando eu percebo todas essas coisas, eu vejo o quanto aquela mulher se prostrou para adorar aquele que reina. Aleluia. E quando nós falamos sobre essa excelência de reinado, porque eu não sei se você pensa aqui comigo, nós estamos em um reino, e um rei, ele não se comporta de qualquer jeito, não é verdade? Né? Quando a gente vai observar, tem uma série aí que fala do reinado da Inglaterra, né? Então, eles mostram mesmo, né, que o menino, desde bebezinho, ele é criado para ser rei. Ele é, sabe, moldado para ser rei. E é interessante que mesmo quando ele fica atacado com tanta, né, tanta regra, e eles querem fugir dali, tem sempre algo que puxa eles. Ei, não, é para cá. Você precisa se comportar como? Sabe por quê, queridos? Porque ele tem que ter consciência que ele não é ele. Ele representa um reinado. E é interessante que às vezes quando a gente olha para aquele glamour todo, né? A gente diz, oh, quem dera. Olha as roupas da princesa. Olha a coroa. Olha as joias. Ei, queridos, vai passar pelo que ela passa. Não é verdade? Mas sabe por que ela se submete? Por quê? Porque ela representa algo. Ela representa alguém. E quando a gente olha para o nosso rei, nós precisamos perceber que nós não podemos nos comportar de qualquer jeito. Nós não podemos vestir qualquer coisa. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Sabe por quê, queridos? Nós representamos um rei. E você vai ver comigo, abre lá comigo em Apocalipse 1, no verso 5 e o verso 6. Você vai ver que você não é pouca coisa, não. Apocalipse 1, no verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ou seja, ele é o maior de todos. Amém, queridos? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, ele nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ei, querido, você percebeu que você não é pouca coisa? Porque ele te constituiu rei. E como rei, você precisa se comportar como rei. Aleluia. Lá em Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Mateus 6,33, ele diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, queridos, quando nós temos consciência de que nós fazemos parte deste reino, que nós somos essa figura aqui na terra, nós entendemos que tudo que você fizer, tudo que eu fizer, vai transmitir alguém. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sabe, eu faço parte de um programa do governo, né, estadual, em convênio com o governo municipal. Então, existem reuniões que eu preciso ir para essas reuniões representar um município.
Porque lá naquele lugar eu não sou a Fernanda. Naquele lugar eu sou a representante do município ao qual eu estou representando ali, que é o município de São Miguel dos Campos. Entendeu, queridos? Então, naquele lugar, eu não posso fazer o que eu quero. Naquele lugar, eu não posso me comportar ao meu bel prazer. Hoje eu não vou falar com ninguém, vou ficar aqui muda e calada. Não, queridos, porque eu represento alguém. E aí, a excelência vem junto com essa representatividade. Por quê? Porque nenhum reinado é de qualquer jeito. Nenhum reinado é algo que você faz maltrapilho. Nenhum reinado você diz assim, hoje eu não estou nem afim, eu vou pegar qualquer roupa do meu guarda-roupa e vou. Não é assim, queridos. Quando você vai para uma reunião como essa, você percebe que está todo mundo muito bem vestido. Por quê? Porque nós representamos alguém. E sabe, queridos, nós como filhos de Deus e como representantes deste reino, precisamos ter essa excelência, sabe, bem arraigada mesmo, bem presa, bem concentrada dentro de nós. E aí você está dizendo, Fernanda, e se eu só tiver essa roupa? Sabe, queridos, a excelência, quando a gente fala em excelência, a gente não se refere só a luxo. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente entende que excelência é algo muito luxuoso. É algo... Não, queridos. Você pode ser excelente com aquilo que você tem. Você pode ser excelente até na hora de procurar uma roupa para vir para a igreja. Sabe como? Ei, eu não vou com a roupa que eu fico em casa. Porque eu sei que a roupa que fica em casa é aquela roupa bem desgastada que a gente faz para fazer faxina, que a gente faz para lavar prato. Não é verdade? Não, eu vou procurar a minha melhor roupa. A melhor que eu tenho. Casar bem, para ficar bem apresentável. Por quê? Porque eu preciso ser excelente onde eu chegar. Amém. Aleluia. E quando eu falo em excelência, eu não só me refiro à roupa. É fácil a gente entender excelência quando a gente fala de roupa, não é verdade? Mas sabe, vou dar um exemplo bem facilzinho para a gente entender aqui. Quando nós vamos receber um ministro aqui na igreja, a gente procura ser muito excelente, não é, Amanda? Nós temos uma sala aqui com uma mesa, com cadeiras bem confortáveis, com um sofá, né? Depois, se você não conhece a sala, você pode conhecer, viu? Não é uma sala reservada assim, né? Não, você pode abrir, pode entrar, viu? Pode sentar, tá aberto lá. Certo, queridos? E quando a gente vai receber um ministro, nem sempre a gente teve a melhor louça. Nem sempre a gente teve a melhor decoração. Não, queridos. Mas sabe o que era que a gente fazia? A gente pegava o melhor que a gente tinha. E quantas vezes a gente trazia de casa? Não era, Amanda? Ainda não tinha, mas vai ter. Então, enquanto não tem, eu vou procurar aquilo melhor que eu tenho. Sabe, se você for ali na cozinha ou no armário onde a gente guarda toda a louça, você vai encontrar um monte de coisa da minha casa, da casa da Amanda, da casa... Por quê, queridos? Porque nós queremos mostrar a quem nós servimos um padrão de excelência. Nesse reinado, nesse reino, existe um padrão a ser seguido. Quando você entra em um palácio, você não vai ver paredes descascadas. Quando você entra num palácio, você não vai ver pessoas de cara feia. Quando você entra num palácio, as pessoas estão sempre sorridentes, sempre prontos para te receber. As paredes são sempre lindas. Eu assisti um filme, que eu gosto muito de filme de princesa, todo mundo sabe disso, né? Que eu nasci para ser princesa, tá? Então, né, a excelência está dentro, já chama. Então, eu gosto muito, e quando a gente assiste os filmes de princesa, você percebe que os palácios têm até uns coisas dourados. Eu gosto muito de dourado, tá? Não é em vão. Sabe, queridos, por quê? Porque existe uma excelência no ouro.
Entre as pedras, entre os metais preciosos, qual é o mais precioso? O ouro. E você acha que é em vão que eles pintam de dourado? É não, querido. Tudo comunica algo. Tem uma comunicação ali. Aleluia. Você está bem até aí? Aleluia. Vai lá para Romanos 12, 2. E aí você pode estar se perguntando, Fernanda, mas como é que eu adquiro ou como é que eu percebo esse padrão de excelência? Sabe, queridos, o nosso padrão de excelência está bem escrito, bem determinado na palavra. Se você quer viver uma vida excelente, é só ler a Bíblia. Ela é nosso manual. E é tão interessante que pessoas aí fora dizem, né, que a Bíblia está ultrapassada. Tá não, queridos, porque ela fala de coisas e de eventos que acontecem hoje. Como é que ela está ultrapassada? Não, ela é nosso manual de vida. Então, assim como Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele é a sua palavra. E a sua palavra não muda. A sua palavra traz a verdade. Amém? E lá em Romanos 12, 2 diz o quê? O que é que ele diz lá? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade boa, perfeita e agradável, não é verdade? Então existe um padrão de excelência aí. E onde é que eu consigo isso, queridos? Transformando a minha mente pela palavra. E aí, quando eu transformo a minha mente pela palavra, a palavra diz que nós devemos nos vestir dignamente. Então, se é para me vestir dignamente, eu não vou toda rasgada. Amém? Nada contra as calças dos jovens aí rasgadas, tá? Mas existe lugar para tudo. E eu, Fernanda Lima, não compro uma roupa rasgada. Porque se for para ser rasgada, eu pego as velhas que estão em casa e rasgo. Tudo certo, mas há gosto para tudo, não é verdade? Mas existe um padrão, queridos, de excelência. Aleluia! Então, se a moda do mundo está trazendo a roupa rasgada, mas a Bíblia diz que eu não devo me conformar com o mundo, mas eu devo me transformar pela palavra. Então, se é para me transformar pela palavra, então isso quer dizer que nem tudo que vem do mundo é bom para mim. Nem tudo que o mundo prega aí fora, queridos, ou a maioria das coisas, salva em uma coisinha ou outra, se salva, se pinça, né? Porque agora está nas, graças a Deus, perceberam que as mulheres crentes estavam sem calça para vestir, aí fizeram o padrão das calças largas. Glória a Deus, porque um filho de Deus se levantou nesta terra para nos ajudar. E agora virou moda, e nós continuamos chique. Amém? Com um padrão de decência. Aleluia, aleluia. Tá duro o discurso? Sabe, queridos, a vida que nós vivemos, a que nós vivemos e a que nós vamos viver sempre vai partir de uma escolha nossa. Então você decide. Tem aquele programa, não era? Você decide, então você agora decide. Que tipo de vida você quer viver? Porque você vai colher exatamente do fruto da sua plantação. Está escrito na palavra. E isso é em tudo. Não é só na parte financeira, não, queridos. Sabe? Às vezes a gente se limita àquilo ou às circunstâncias que a vida tem nos apresentado. Mas sabe que você pode se levantar contra essas circunstâncias? Porque Davi, quando olhou para Golias, ele não disse em nenhum momento que ele era um gigante. Davi, quando olhou para Golias, ele disse o quê? Incircunciso filisteu, ou seja, sem aliança. Sabe, queridos, a circunstância vai se apresentar para você na sua frente, conforme o nome que você der a ela. E não é porque você veio de uma família onde todos os homens e todas as mulheres se separaram, que o seu casamento precisa ser uma derrota.
Porque o seu casamento vai de contramão ao que está escrito no mundo. Porque quando você conheceu Jesus, há um escrito de dívida que foi pago. E tudo que estava escrito lá atrás foi rasgado e foi transformado. Aleluia. E sabe, queridos, que vocês podem escolher ter um casamento abençoado? Pode sim. Agora você tem que agir para isso. Não é esperar que caia do céu não, porque só quem caiu do céu foi o diabo. Aleluia. Sabe, queridos, isso é em tudo. Não é porque a sua família passou a vida toda paupérrima que você precisa ser paupérrimo, não. Agora mude as suas declarações, estude e trabalhe conforme o que você deseja ou as metas que você coloque para a sua vida, para ter uma vida excelente, para ver se não muda. Tudo, queridos, na nossa vida é uma escolha. Tudo é uma escolha. Agora, você querer ser riquíssimo e não fazer nada por isso, sinto muito, mas não vai acontecer. Né? Porque tem gente, eu estou falando agora especificamente para os jovens, tem gente que diz assim, quando eu for, eu vou ter o carro tal, eu vou ter uma Ferrari. Está fazendo o que para isso? Nem estudar você quer? Nem se graduar, nem... Sabe, queridos, aqueles que avançam, a não ser que tenha nascido do berço de ouro, né? E sabe, queridos, vou te dizer um segredinho, tudo que vem fácil, vai fácil. Eu estou dizendo especificamente para os jovens. Ei, jovens, vocês querem ter uma vida diferente de toda a família que vocês tiveram? Trabalhem para isso. Sabe? Estudar, se consagrar ao Senhor, dizer, eu não vou fazer parte daquilo que o mundo escreve a meu respeito. Eu vou pintar o quadro que Deus deseja para a minha vida. Aí, desse jeito, você vai ter a Ferrari. E eu estou aqui para andar nela. Dá uma voltinha, tá bom? Sabe, amados? Tudo na vida da gente é uma decisão. Então, viver uma vida excelente também é uma decisão. E aí eu já vou entrar com você sobre um coração para servir. Que está tudo juntinho. Não são dois aspectos diferentes, não. O William falou a semana passada sobre fervor, não foi? Fervor de espírito. E sabe que o fervor do espírito e o servir, eles estão bem ligadinhos? Porque quando a palavra fala, queridos, quem se enche, quem bota para dentro é a gente, não é o Espírito Santo que bota de goela abaixo, não. Porque só quem domina é o diabo. Deus é cavalheiro. O Espírito Santo é um lorde. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 12, 11, o William ministrou esse texto a semana passada. Mas aí a gente vai reler. Amém? Diz assim, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos, sede. Esse sede é eu ser, tá? Não é ninguém ser por mim, é sede, você ser, tá? De espírito, servindo ao Senhor. Então, como é que eu vou ser fervorosa de espírito? Servindo ao Senhor. Porque um coração para servir, queridos, é quando eu boto intensidade. Porque quando ele diz um coração, ele não está falando do órgão que bombeia sangue, não. Ele está falando coração, você, o seu âmago, você todinho, intenso ali no fazer. E algumas pessoas, algumas vezes já chegaram para mim, você é muito intensa, sou mesmo, em tudo que eu fizer. Eu sou intensa em tudo. Sabe por quê, queridos? Porque seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, em qualquer lugar que eu for, eu represento um reino. Aleluia. E lá em Colossenses, esse eu costumo dizer, né? Que são os meus versículos de vida. Né? Se Paulo não tivesse escrito, teria sido, eu acho que a Fernanda. Porque o meu lema de vida diz o quê? Lá em Colossenses 23, 22 até o 24. Diz o quê?
servos. Quem é servo aqui? Aleluia, vocês ainda estão aqui? Se animem, viu? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Então não é o Senhor não, tá? É o seu Senhor, segundo a carne. Não servindo apenas sobre vigilância. Eu só vou fazer porque o meu líder está vendo. Eu só vou ajeitar a cadeira que está troncha porque o líder do diaconato está lá olhando, então ele vai ver que eu sou o melhor diácono. Visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor e não para homens. Eu acho lindo que a Bíblia deixa bem claro, tudo que a gente fizer, faça como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, eu vou fazer para os homens, mas quem me dá a recompensa é o Senhor. A Cristo o Senhor, a quem estáis servindo. Queridos, não tem como nós servirmos ao Senhor se não servirmos os nossos irmãos. Não tem como. Porque a própria palavra diz que se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Por quê? Você está vendo o irmão e não ama, quanto mais a Deus que você não está vendo. Então não tem como, queridos, eu servir de todo o meu coração, com toda a intensidade, apaixonada pelaquilo que eu estou fazendo, se eu não servir a minha igreja local. Se eu não servir no meu departamento, se eu não servir ao meu pastor. E sabe, lá em casa é engraçado, né? Porque aqui o Isaac é o meu pastor. E em casa também ele não deixa de ser meu pastor. Só que aí tem hora que a gente tenta separar, né? O marido do pastor. Mas sabe, querido, está tudo ligadinho. Então, da forma que eu servir a ele, eu estou servindo ao Senhor. Aleluia, aleluia. O nosso maior exemplo, querido, de serviço é o próprio Jesus. É servir de todo o coração. Porque você vai ler em várias passagens do Novo Testamento, quando fala que os discípulos iam dormir e Jesus ia orar. Quando Jesus manda os discípulos atravessar para o outro lado, e por quê? Porque ele ia ficar orando. Isso era o quê, queridos? Era se esmerar para servir de todo o coração. Porque ele precisava ouvir do Pai. E ele disse, eu nunca faço nada que não vi meu Pai fazer. Então eu sirvo de todo o coração quando eu tenho uma meta, quando eu tenho alguém como exemplo. E o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. A Bíblia não diz em nenhum momento, você pode catar lá. Eu digo que você é bom de Bíblia. Se você achar algum versículo que Jesus disse assim, eu não posso lhe atender agora porque eu estou muito cansado. Não, queridos, onde ele chegava havia transformação. Onde ele chegava, pessoas eram curadas. Onde ele chegava, a própria presença chegava. Aleluia, aleluia. Lá em Mateus 20, 26, eu estou pulando aqui algumas coisas, amém? Mateus 20, 26 diz assim, não é assim entre vós, é Jesus falando aqui, tá? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. O nosso exemplo é esse aí. Porque ele diz, ele era o Filho de Deus. Ele deixou toda a sua glória e veio para a terra. Por quê? Porque ele veio em resgate de muitos. E ele diz, eu não vim para ser servido não, eu vim para servir mesmo. Eu dedico a minha vida, o meu ministério, para servir as pessoas.
E servir de todo o coração, queridos, é isso. É servir mesmo com amor, com paixão, com zelo pela casa do Senhor. Né? É como diz assim, como está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos, que você vir para os cultos, você está servindo ao Senhor. Você dá uma carona ao irmão, você está servindo ao Senhor. Você fazer um telefonema. Hoje de manhã, domingo de manhã, tem um monte de gente faltando aqui. Estou percebendo que fulano não está. Vou mandar um zap para eles. Sabe, queridos, isso é servir ao Senhor, é cuidado, é zelo com a vida do outro. É servir de todo o coração, com amor, com intensidade naquilo que nós estamos fazendo. Sabe, servir ao Senhor não significa que nós não vamos servir as pessoas. Mas significa que você servirá as pessoas com a consciência de que está servindo ao Senhor. Amém? Você pode repetir comigo? Servir ao Senhor não significa que não servirá as pessoas. Mas significa que você servirá as pessoas com a consciência de que está servindo ao Senhor. Aleluia. Deus depositou em nós, queridos, confiança. Porque sabe, o reino do mundo, eu disse que com o passar do tempo ele vai mudando, não é? Algumas tradições foram tiradas. Porque o reino do mundo é um reino falível. Mas o reino de Deus não. Os padrões de excelência, os padrões de integridade continuam os mesmos. E Deus deposita em mim e em você total confiança. Porque quando você tem um cargo de confiança dado por uma autoridade, por exemplo, eu sou concursada, né? Então, ninguém pode me tirar, a não ser que eu fizesse uma coisa muito aberração assim, aí você vai para aquele negócio que tem lá para tirar, né? Eu esqueci o nome. Enfim, mas hoje eu não estou na função para que eu fiz concurso, né? Que é de professora. Hoje eu estou como coordenadora geral da educação infantil. É um cargo de confiança. Mas sabe, queridos, que a qualquer momento, se eu não estiver rendendo, ou se o secretário lá não for com a minha cara, ele pode me tirar e botar outra pessoa, e eu volto tranquilamente para minha sala de aula. Por quê? Porque cargos de confiança dependem do que está acima de você. Mas Deus, Ele confia tanto em nós, que Ele disse, ei, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor para você. Só usufrua e vá, avança. Deus não vai ter problema, queridos, de tirar a confiança de você, porque hoje Ele acordou de avessado e não foi com a sua cara. Não, não, não. Deus não vai fazer isso, queridos, porque Ele não é bipolar. Ele continua o mesmo. Então, essa confiança que nos é depositada, ela precisa que a gente dê respaldo a ela. Ela precisa que a gente comece a agir como? Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, um personagem que me chama muita atenção, e eu vou terminar com isso, é José. Preste atenção comigo. José, ele era até então o filho mais novo, depois a mãe teve outro filho, morreu e tal. Mas José era o queridinho, porque como todo filho caçula, né, é cheio de regalia e cheio de direito. Mas os irmãos começaram a invejar José. E sabe, queridos, é um negócio do diabo mesmo esse negócio de inveja. Mas José, ele tinha consciência, queridos, que aquilo que ele recebia, todo aquele aparato que ele tinha, não era só porque o pai e a mãe achavam ele melhorzinho, não. Era porque ele, sabe, adorava a Deus. Ele tinha consciência que Deus olhava para ele. Tanto é que os irmãos ficam com raiva, ficam com inveja de José, vendem José como um escravo. E o que eu acho mais interessante é que Potifar compra José. Mas em pouco tempo que José está lá, José se destaca de todos os outros escravos.
a ponto de Potifar deixar tudo na mão dele. Tudo, a casa, o campo, tudo que Potifar tinha estava na mão de José. Mas a Bíblia é clara, porque dizia que Deus era com José. E José tinha consciência disso, queridos. José tinha tanta consciência disso, que a palavra diz que a mulher de Potifar investia contra ele várias vezes. E dizia claramente, deita-te comigo, porque a palavra diz que José era bonito. Mas José, é claro, quando ele fala lá em Gênesis 39, do verso 7 até o 9, ele diz, eu não posso fazer isso. Porque o teu marido colocou tudo nas minhas mãos. Então eu não posso pecar contra o teu marido e muito menos contra o meu Deus. Eu estou parafraseando aqui para ser mais rápido. E sabe, queridos, por causa disso, José foi vendido, foi preso. Aí José podia se lamentar, não podia? Circunstância, agora eu vou ficar bem quietinho, né? Porque eu estou preso, eu já passei de escravo, agora preso. O negócio só piorava. Mas a palavra diz que o carcereiro pegou as chaves e deixou na mão de José. E José tomava conta da prisão. Ei, queridos, eu nunca vi nos presídios aí fora nenhum carcereiro pegar uma chave e botar na mão de um delinquente. Nunca vi. Mas José aconteceu. Por quê? Porque a palavra diz que Deus era com José. José servia com integridade. José servia com amor. Ninguém vê a palavra dizendo que José murmurou. Ninguém vê a palavra dizendo que José amaldiçoou Potifar, porque não acreditou dele, acreditou na endemoniada da mulher. Ninguém diz isso. A palavra não diz. Então, se a palavra não diz, eu acredito que José fechava o bico e só adorava a Deus. Porque ele adorava a Deus com um padrão de excelência no seu comportamento. Aleluia. E sabe, José depois vai lá, decifra lá o sonho daqueles dois. Eles se esquecem. Não tinha o que acontecer de pior, minha gente. Só piorava a situação de José. Mas um dia... Ei, queridos, na nossa vida só precisa ter um dia para a mudança de chave. Para a chave virar e transformar a nossa vida. Agora, para isso, você precisa agir como? É como eu disse para os jovens, não adianta você querer ser, né, o diretor da empresa se você não está agindo conforme. Não está estudando sobre a empresa, não está fazendo outra língua. Porque você, quando chegar a oportunidade, você não é preparado. Mas José se preparou. José sabia o que estava fazendo. E aí, o que era que José fazia? A mão de Deus sobre ele, Deus abençoando ele, mostrando que ele era capaz. E aí, as circunstâncias viraram. José se acordou escravo e foi dormir governador. E quando a oportunidade chegou dos abençoados irmãozinhos chegarem lá, José não esfregou na cara deles, não. Agora vocês vão morrer de fome, miserável. Vocês vão morrer de fome porque vocês me venderam como escravo por causa de inveja. Não, queridos. Muito pelo contrário. José abençoou eles, foi lá, falou com o faraó pegou a melhor parte do reino lá, uma terra boa, e diz aí, ó aí, tome, bote sua família aí. E não era pouco não, viu? Era gente, o povo gostava bem de multiplicar, né? Sabe, queridos, isso é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Como que? Padrão de excelência e um coração servindo ao Senhor. Um coração mostrando, alinhado com a palavra. Aleluia. O louvor pode vir. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses que o nosso principal padrão é Jesus. O nosso principal modelo é Jesus. E neste reino, amado, neste reino está valendo aqui. Está valendo a inteireza do seu coração. Neste reino está valendo que você se dedique de todo o coração com amor, com fervor. Sabe, queridos, você está congregando aqui nesta igreja. Queridos, não fica parado não.
Porque água parada dá mosquito. Tem tanta coisa para a gente fazer aqui dentro. E aí, às vezes você olha assim e diz, eu vou fazer o quê? Já tem todo mundo nas suas funções. Não, querido, sempre cabe mais um. Já viu dizer que coração de mãe sempre cabe mais um? Ei, queridos, tem muita coisa para a gente fazer juntos. A igreja, essa igreja, quando você entra, já é uma igreja excelente? É sim, mas ela pode ficar mais. E sabe como é que ela vai ficar mais? Comigo e com você. Fazendo o nosso melhor. Servindo melhor os nossos irmãos. Aquele sorriso de Gênesis e Apocalipse quando entra na porta. Aquele abraço com a pessoa que está do seu lado, você nunca viu. Eu acho tão interessante quando eu vou para as lojas, né? Um dia desse eu fui para uma loja, né? E eu estava esperando, e como eu estava ainda com as muletas, eu fiquei sentada. E Isaac foi para a fila, porque a fila estava quilométrica. Mas o tempo que eu estava lá sentada, queridos, em momentos diferentes, duas idosas chegaram perto de mim. E aí elas estavam provando um calçado e elas queriam saber a opinião. Aí ficava assim, mostrando, né? Como quem diz assim, né? Diga aí, o que é que você está achando? E eu acho tão interessante, queridos, que na hora eu disse, nossa, ficou linda no seu pé. Só precisou essa frase. E aí ela botou para conversar, me contou a vida dela todinha. A outra me contou até o sobrinho dela, que já foi meu médico. Sabe, queridos? Você não conhece o irmão que está do seu lado. Você não precisa ficar com cara de jumento, não. Dá um sorriso. Ei, querido, paz do Senhor, você está bem. Né? O meu marido é meu carrancudo. Aí quando ele está bem sério assim no volante, eu disse, que foi? Né? Aí ele, por quê? Eu disse, porque ele está com cara... Tá brabo o negócio. Sabe, queridos, dá um sorriso, mostra os dentes. Sabe? Por quê, queridos? Porque nós estamos em um reino de alegria. Num reino de alegria, amado. E onde há alegria, não fica assim com a cara fechada. Você sabe que o irmão está sofrendo, está precisando de alguma coisa, você vai... Não tenho nada a ver com isso, não faz parte da minha vida. Não, querido, se você não pode fazer nada, você pode juntar com outro que pode fazer. E eu não estou dizendo que ninguém vai ser fuxiqueiro aqui não, viu? Estou falando em ajudar. Aleluia. Porque nós fazemos parte de um reino, amados. Nós fazemos parte de um reino excelente. E esse reino excelente exige de nós funções e atitudes excelentes. Aleluia. Sabe, eu não quero nunca chegar no céu quando o Senhor chegar e dizer assim, olha, tudo isso aqui estava para você. Mas porque você não se comportou direito, está tudo ali fechado. As caixinhas com meu nome, vai nada ficar fechada de jeito nenhum. E as minhas vão ser tudo douradas. A minha, o chão lá não é de ouro. Então pronto, a minha casa vai ser toda de brilhante. É, queridos, vocês estão pensando que no céu vai ser pouca coisa, é? Aí a gente tá com um reino excelente e quer se comportar de qualquer jeito. Não dá, não combina. Não é verdade? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa hoje? Sabe, amados, nenhuma palavra que eu trouxe aqui foi para trazer condenação para você, não. É só para a gente pensar. Para a gente sair daqui refletindo mesmo sobre isso. Nós vamos ter a tarde inteira para pensar aí. À noite nós temos culto. E você pode orar ao Senhor e dizer, Senhor, como é que eu posso ser mais excelente? Além daquilo que eu tenho feito, como é que eu posso te servir mais de todo o meu coração? Sabe, queridos, tirar a tarde para mandar uma mensagem para alguém e dizer, amado, eu senti sua falta na escola bíblica. Sabe, hoje terminou o tema do mês, mas você pode depois pegar a gravação. Não perde a palavra, queridos. Mas eu quero te ver mais tarde. Eu quero te dar um abraço mais tarde. Aleluia. Sabe, queridos, nós somos a igreja do amor, da alegria, da paz e da justiça. Porque Ele é o próprio amor. Ele não se faz amor, Ele é o próprio amor. E a palavra nos garante que assim como Jesus é, nós somos. É o mesmo Rei. Aleluia.
Então, amados, ama as pessoas. Chega junto das pessoas. Está perto das pessoas, queridos. Amém? Há alguém aqui que nunca fez Jesus Senhor da sua vida? Sabe? Quando a gente diz Senhor da nossa vida, é dizer a Ele: ei, eu estou dando as rédeas para você. Para você governar a minha vida. Para me levar para esse reino. Aleluia. Todos crentes já? Eu vejo que todos são de casa, amém? Há alguém aqui que nunca falou em outras línguas, né? Teve o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas. Mas não é só falar em outras línguas, queridos. É um revestimento de poder, é uma capacitação do alto. Aleluia. Todos cheios? Amém? Há alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Ou quer pedir para alguém? Aleluia. A gente vai orar por um bebê, tá? Ana Laura, né? A mãe já congregou aqui conosco, a Anne. Ela foi morar longe agora. E ela disse que à noite vem para o pastor apresentar a Ana Laura. Mas a Anne, por uma ousadia do Espírito, tirou a Ana Laura do hospital. Porque a menina estava muito fraca e ela estava ficando cada vez mais fraca. Então ela tirou a menina do hospital para trazer para a igreja para orar. E sabe, queridos, às vezes a gente tem atitudes e às vezes a gente pode pensar até que é ignorância. Mas eu não sei qual foi a confirmação e o coração de Anne. Amém? Mas eu confio no Deus que faz todas as coisas. E se Anne tirou a menina do hospital para trazer para a igreja, algo novo vai acontecer hoje. Amém? Então eu queria que você orasse comigo com toda a sua intensidade, queridos. De todo o seu coração, como se fosse o seu bebê. Aleluia. Pai, eu oro agora por Ana Laura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual é a enfermidade que Ana Laura está. Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a sua palavra diz que há um nome acima de todo nome. E o nome de Jesus, ele vai agora agir na vida, no corpo de Ana Laura. Pai, eu creio, aquela criança chegando hoje à noite, forte, uma criança saudável, uma criança, Senhor, que vai fazer a diferença nesta terra. Porque ela vai ser um milagre vivo neste lugar. Pai, nós oramos pela vida de Ana Laura. Nós oramos pela vida de Anne, por sabedoria sobre a mãe dela. Sabedoria, Pai, para fazer todas as coisas. Para agir conforme a tua palavra. E eu creio, Senhor, em Ana Laura, totalmente restaurada, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém, queridos? Está feito.